Bom dia, alunos! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 3. Hoje a gente vai ver a unidade 21, trabalhar com esferas. E essa é a nossa última aula de toda a nossa apostila. Depois aqui vocês já vão direto para o vestibular aí. Boa sorte para todos vocês desde já. E é isso aí, vamos para o nosso último tema de hoje, sobre esferas. Vocês vão ver que é um tema bem tranquilinho também. As fórmulas dele são bem tranquilinhas, trabalhar com área, trabalhar com volume. A única coisa que vai pegar um pouquinho aqui já é uma imagem tridimensional um pouquinho mais difícil de visualizar, mas nada que vocês nunca viram na vida, beleza? Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar para mim. É isso aí, boa aula para vocês. E a primeira coisa que eu trago para vocês em relação à esfera é o quê? É a definição dela, justamente. Então vamos ler aqui. É o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual a r do ponto O. Então, ó, não olha para a imagem em si por enquanto, olha para o elemento que eu vou colocar. Esse pontinho O aqui. E esse ponto ele vai ter um raio, uma distância dele. O raio é esse risquinho rosa aqui, é o R de raio. O que vai ser uma esfera? Vai ser a junção de todos os pontos que estão a essa distância R ou uma distância menor do ponto O. Como assim? Então, qual seria a união de todos os pontos que estão à mesma distância R de O? Ia ser como se a gente pegasse um círculo e girasse em torno do eixo. Ia formar com isso, igual formar de uma bola de futebol, né? A esfera é uma bola. Toda bola é uma esfera. Então a gente tem uma esfera ali. E o que vai acontecer? Todos os pontos que também estiverem aqui dentro dessa bola, aqui dentro da nossa esfera, também vão fazer parte da nossa esfera, tá? É algo maciço, a definição é algo maciço, que está preenchido por dentro, vamos assim dizer. Então essa é a definição da nossa esfera, algo que vocês já devem estar acostumados, porque é algo muito presente no nosso dia a dia mesmo. E aí você vai ter a área da sua esfera. O que é a área da esfera? A gente já acabou de ver que é uma coisa tridimensional. A área da esfera vai ser calculado como? A área da superfície dela. Então, ó, essa partezinha aqui em volta que eu fiz para vocês, que eu mostrei mais ou menos, isso a gente vai calcular a área. Parece algo meio difícil, visto que é algo meio circular, não é algo reto, né? É algo redondo e vai fazendo voltas aqui, mas mesmo assim tem como a gente calcular a área da superfície de um objeto dessa forma. E a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. A área da superfície, ele colocou S no caso, é igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado, tá bom? Então, ó, aqui tem a nossa esfera, aqui tem o nosso raio R, e percebam que esfera não é apenas uma circunferência, tá? A esfera é todo em volta, só que eu não tenho como ficar representando isso. Então, aqui o nosso raio R, e daí a área da superfície é 4 vezes π vezes R elevado ao quadrado. E para começar o nosso exercício, a gente tem aqui o exercício de número 1, que ele fala: determine a área de uma superfície esférica, de uma esfera com diâmetro 3 centímetros. Gente, o que seria um diâmetro? Diâmetro é isso aqui, ó. É a distância de uma ponta até a outra da nossa esfera, falando bem a grosso modo assim para vocês. É a distância de um ponto até outro, ou seja, é o dobro do raio. O raio é essa distância do centro até aqui, ou do centro até aqui. Então, somando duas vezes o raio, a gente vai ter exatamente o nosso diâmetro. Então, o diâmetro é o dobro do raio. E aqui está a formulinha que eu acabei de apresentar para vocês. Ele pede a área da superfície quando o diâmetro for 3 centímetros. Ou seja, se o diâmetro é 3 centímetros, o raio vai ser 3 dividido por 2, ou seja, 3 sobre 2. E com isso a gente tem o resultado aqui, R igual a 3 sobre 2. A gente substitui aqui e já fica sabendo qual vai ser a área. Então, ó, vamos aqui, no lugar de R a gente coloca o 3 sobre 2. 3 sobre 2, quando tem uma fração elevada ao quadrado, a gente pode aplicar o quadrado no de cima e depois o quadrado no de baixo. Como assim, professor? Vai ficar dessa forma aqui, ó, 4π vezes 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. E daí 3 ao quadrado vai ser igual a 9 e 2 ao quadrado igual a 4. E vai ficar dessa maneira aqui. Quando a gente tem assim um número qualquer multiplicando uma fração, a gente multiplica esse número aqui que a gente não representou por fração pela parte de cima da fração. Então vai ficar 9 vezes 4 vezes π. Tudo bem? E isso aqui daria 36, aliás, né? Seria, eu nem coloquei aqui para vocês, né? Eu meio que pulei um passo. Então, perdão. Aqui 4π vezes 9 daria 36π. Espera aí que desenhar no mousepad aqui está meio complicado. Isso aqui dividido pelo 4. Isso. 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, por isso que a gente chega nesse resultado, a área da superfície é igual a 9π.
No exercício de vocês, acho na apostila, está dando resultado diferente, se eu não me engano, é 108π. Tudo bem? Eu acho que essa apostila, aliás, né? Essa apostila não, essa unidade, aliás, tem bastante erro nas respostas. E não é erro, tipo, o resultado é 10,5 e colocou a resposta 11. Não, não é dessa forma. Eles realmente erraram na conta na hora de trazer a fórmula mesmo. Então, o que que acontece? Boa parte das vezes ele considera esse quadrado como ao cubo ou vice-versa e às vezes dá algo errado. Igual no caso desse exercício, por que que deu errado? Porque aqui ele considerou que o raio era igual a 3. E aqui ele está falando, o diâmetro é 3 centímetros. Daí a gente chega nesse resultado. Daí se você considerar raio sendo 3 centímetros, há outro resultado diferente. Tudo bem? Então, por isso que vai dar resultado diferente. Mas se você for seguir e fazer da forma correta, fica esse resultado. A área da superfície é igual a 9π centímetros quadrados. E falando agora de volume. Volume é algo que vocês já conhecem, né? Então, tem aqui o nosso raio R, né? Que dista o ponto central da superfície da esfera. E daí a gente tem a fórmula de calcular o volume, que é 4 terços de π vezes R vezes ao cubo. Aliás, vezes ao cubo não. Vezes R ao cubo. Percebam muito bem esse ao cubo aqui, porque a maioria dos erros do livro é por conta de considerar esse R aqui ao quadrado. Lembrando, o que é R ao quadrado? É R vezes R. O que é R ao cubo? É R vezes R vezes R. Tudo bem? Então tem uma multiplicação a mais aí. E isso vai fazer total diferença na hora de você encontrar as respostas. E a gente tem um exercício para treinar, que é o exercício de número 5, o exercício da UFP, e eu não faço a menor ideia de que universidade que é essa, mas ele fala, considere dois sólidos. Uma esfera, uma esfera de diâmetro 10 decâmetros, se eu não me engane, e um cilindro de diâmetro 10 decâmetros e altura 8 decâmetros. A respeito deles, é correto afirmar que, e daí ele tem umas afirmações aqui que eu não coloquei no slide para não poluir, mas possui a mesma capacidade volumétrica, a esfera, o volume da esfera é maior que o volume do cilindro. A área da superfície da esfera é igual à área lateral do cilindro. O volume da esfera é menor que o volume do cilindro. Possuem a mesma superfície externa, ou seja, possuem a mesma área total. E daí, com isso, a gente liga na nossa aula de cilindro, que vai precisar de umas formulinhas que a gente aprendeu lá. Formulinha não, né? Mas às vezes você entender, só de você saber calcular, são coisas simples que você tem que saber pensar na hora, assim, se você esquecer a fórmula, você tem que saber, conseguir entender isso e chegar e... Como que é chegar à conclusão daquela fórmula, vamos dizer assim. Mas você não lembra, eu coloquei aqui as fórmulas. Então, ó, fórmula do volume da esfera, que eu acabei de mostrar para vocês, área da superfície da esfera, fórmula do volume do cilindro e área da superfície do cilindro. Se a gente fosse calcular tudo que o exercício pede, faltaria também a área lateral do cilindro, que eu não coloquei aqui, que aliás eu só vi que ia precisar agora que eu dei as alternativas para vocês. Mas vocês vão ver que só com o volume da esfera e volume do cilindro já chegaria na resposta correta. Como assim? Então, ó, primeiro, a gente tem aqui as quatro fórmulas. Π é π normal, e a gente vai precisar do valor de R e o valor de H. R vai ser quanto? Vai ser 10? Não, vai ser 10 dividido por 2, que é metade, isso aqui é o dobro do raio. E a altura vai ser 8, H vai ser 8. Então a gente tem aqui tudo que faltava para a gente, e agora a gente consegue resolver essas quatro formulinhas, e vocês vão ver como a gente vai chegar no resultado através delas. Então chegando aqui no nosso próximo slide, essa parte de cima aqui é exatamente o que estava no nosso slide anterior, só que eu coloquei aqui na parte de cima para não ficar poluindo a nossa imagem. Então eu vou colocar as quatro fórmulas aqui, ó. A fórmula do volume da esfera, da área da superfície da esfera, área total do cilindro e volume total do cilindro. E a gente vai descobrir quais são esses quatro resultados. Então a gente vai descobrir esse volume, vai descobrir essa área também e vai descobrir esse volume também. Vamos começar por aqui. A gente só tem que colocar, no lugar de R, colocar um 5. Então R é igual a 5. 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Vezes 5, 125. Então isso aqui é igual a 4 terços de 125π. Aqui, ó, multiplica o 4 com 125, vai ficar 500. Então isso aqui é 500π dividido por 3. Área da superfície da esfera, 4 vezes π vezes r ao quadrado. No lugar de r, coloca 5. 4 vezes π vezes 5 ao quadrado, ou seja, 4 vezes π vezes 25, é igual a 4 vezes 25π, né? Isso aqui foi só uma maneira de reescrever para ficar mais fácil de visualizar. E é o total de 100π. Área total do cilindro.
a gente só substitui aqui no lugar de R, a gente coloca 5, e no lugar de H a gente coloca 8. Área total vai ser 2 vezes π, aí 5, abre parênteses, 5 mais 8, e o que está dentro do parênteses a gente resolve primeiro. Então 5 mais 8 é igual a 13. Vai ficar esse resultado, multiplica 5 com 13 aqui, 2 vezes π vezes 65. 65 vezes 2, aqui, vai ficar igual a 130π. E o volume do cilindro é quanto? Aliás, o volume do cilindro eu já até coloquei a fórmula com os valores corretos. Então é π vezes 5 ao quadrado vezes 8. 5 ao quadrado resolve a potência primeiro aqui para facilitar. 25 vezes 8 vezes o π. Então isso aqui vai ser igual a 200. 200π, isso, 200 vezes π. Então a gente já sabe agora o volume da esfera, a área da superfície da esfera, a área total do cilindro e o volume do cilindro. Professor, você não ensinou todas essas fórmulas. Eu ensinei a da área da superfície e da volume da esfera. E a área total e o volume do cilindro. Essas fórmulas estão ali na aula de cilindros que a gente teve cerca de 3 semanas atrás, né? Algo assim, 2 a 3 semanas atrás. Então vocês podem olhar lá que vocês vão ver que tá chuchu e a fórmula está igual. Vamos ler as afirmações? Possuem a mesma capacidade volumétrica em litros. Esse em litros, tanto faz se você colocar ele ou não. Está falando que possui a mesma capacidade volumétrica. O volume de um é 200π. O volume do outro é 500π dividido por 3. Não é bem assim, né? A capacidade volumétrica de um é diferente da de outro. E a gente sabe que 200 é maior do que 500 dividido por 3. Porque se fosse 600 dividido por 3, daria 200 aqui. Como é menos que isso, então é menor que 600 dividido por 3, ou seja, menor que 200. Tudo bem? Então o volume do cilindro é maior. Não possui a mesma capacidade volumétrica. O volume da esfera é maior que o volume do cilindro. Acabamos de ver que isso é falso. A área da superfície esférica é igual à área lateral do cilindro. Isso a gente não tem como saber ainda se é verdadeiro ou falso. Isso é algo possível. Porém, olha só a próxima alternativa. Aliás, a próxima não, vou pular para a última errada. Possuem a mesma superfície externa. A superfície aqui, ó, a área de uma superfície é 130 e a área de outra é 100. Não, tem nada a ver. Agora aqui eu pulei a letra D. O volume da esfera é menor que o volume do cilindro. Opa, aqui está certo, né? Porque aqui é menor que 200, 500 dividido por 3 é menor que 200, e aqui ele está falando que é 200 vezes π. Então aqui com certeza é menor que esse. Por mais que a gente não saiba se a letra C é verdadeira ou não, a gente sabe que essa aqui é verdadeira de fato. Isso aqui está certo. Então a gente pode marcar essa, porque se tiver duas alternativas corretas, você saiu no lucro que a questão vai ser anulada. Se não, você marcou a certa. Beleza? Falando de fusos esféricos. E fuso, lembra de fuso horário que facilita muito a sua vida, muito. Sabe quando fuso horário a gente divide o mundo em alguns setorizinhos, vamos dizer. E daí, por exemplo, aqui está a parte que vai da Inglaterra até, deixa eu pensar, eu não faço ideia, até a Itália, tudo bem? E daí essa galera aqui, ó, tem todo o mesmo horário. Aí daqui vai da Itália até o começo da China, né? Que eu não faço ideia, muita ideia geográfica. Aí essa galera aqui segue outro horário. Então, é isso que a gente utiliza os fusos na vida real. E na matemática é a mesma coisa, são pequenas divisões que a gente faz na nossa esfera, tá bom? E a gente tem aqui, ó, esse é o nosso um exemplo de fuso, tudo bem? Isso aqui é um fuso, aí isso aqui seria outro fuso, aí se tivesse outro aqui dividindo, seria outro fuso, e assim vai. E a gente tem como calcular a área, certo? Porque isso aqui é só na nossa superfície, então tem como calcular. A área de um fuso vai ser igual a π vezes r ao quadrado, vezes esse ângulozinho alfa aqui, ó, vezes este ângulo, que no meio, no central, a gente tem 360 graus. Uma parte dele vai ser dada para alfa ali. Então, esse ângulozinho alfa, tudo isso dividido por 90 graus, é uma fórmula, sim, bem complexa de decorar, mas ela nunca vai ser difícil cobrar em fuso dessa maneira. Vocês vão ver como cobram, e é uma maneira que eu prefiro bem mais, que você não vai precisar da fórmula. Exercício de número 10 vai ajudar a gente com essa ideia de fuso. Uma quitanda vem de fatias de melancia embaladas em plástico, quitanda, né? Em plástico transparente. Uma melancia com forma esférica de raio de medida R centímetros foi cortada
em 12 fatias iguais, onde cada fatia tem a forma de uma cunha esférica, como representado na figura. Gente, o que é cunha? E eu vou apresentar isso para vocês futuramente. Esse exercício devia ter ficado para lá. Cunha vai ser o quê? Vai ser toda a parte volumétrica aqui, ó, toda a parte tridimensional do nosso fuso, vamos dizer. Então, igual aqui eu fiz já representando a nossa melancia, né? Mas aqui é o nosso fuso e toda a parte que ele corresponde aqui dentro, isso vai ser a nossa cunha, tá bom? E ele quer saber, então, qual que é... Aliás, ele não quer saber nada, né? Ele não falou nada pra gente por enquanto. Porém, a gente já pode descobrir esse alfa aqui. Por quê? Porque ele fala que foi dividido em 12 fatias iguais, ou seja, vão ter 12 casquinhas dessa dividindo, ou seja, são 12 fusos. Se no total tem 360 graus aqui, cada um desses fusos vai ter quantos graus? É 360 dividido por 12. Isso é igual a 30 graus. Então esse ângulozinho alfa que está aqui, ó, correspondente a esse fuso, é igual a 30 graus, beleza? E a gente vai utilizar isso para resolver nosso exercício. Ele continua então, sabendo que a área de uma superfície esférica de raio r centímetros é 4π raio ao quadrado centímetros quadrados, determine em função de π e de r a área da casca de cada fatia da melancia. Então, ó, ele falou aqui, ó, ele foi bonzinho, aliás, com a gente. Ele nos deu, ó, a área da superfície de uma esfera é 4π r ao quadrado. Você não ia precisar, porque você ia lembrar na hora da prova, né? Mas eles deu aqui por garantia para você conseguir calcular. E você vai ver que só com isso aqui a gente conseguiria resolver mesmo sem ter decorado aquela formulinha do fuso. A área da casca de cada fatia da melancia, ou seja, de um fuso esférico. E ele pede, a primeira coisa que ele pede, então, vai ser a areazinha do fuso ali, a areazinha da casca. Quantos centímetros de plástico foram necessários para embalar cada fatia, sem nenhuma perda e sem sobrepor camadas de plástico? Ou seja, qual é a área da superfície total de cada fatia? Ele quer saber de toda aquela cunha lá, qual que vai ser a área total. E agora não tem nada aqui. Seria como se fosse um pedaço de laranja, um pedaço de melancia, se a gente quisesse cobrir tudo com plástico filme. Quanto que ia gastar? Então a gente ia ter o quê? A parte da casca, a parte de um lado e a parte de outro lado aqui, para cobrir, tá bom? Mas isso aqui a gente vai ver, eu vou explicar melhor ainda quando chegar nessa letra. O primeiro é a letra A, que é basicamente calcular a área do fuso, aqui como ele esclareceu. E a gente tem a nossa formulinha e t quanto que mede o alfa que a gente vai utilizar. A primeira maneira de fazer é a gente usar a nossa fórmula normal. Coloca no lugar de alfa, coloca 30, coloca π vezes raio ao quadrado e a gente só faz a conta. O que vai mudar aqui? Ele pediu para deixar em função de R. Então, o nosso raio é igual a R aqui, ó, esse Rzão. E daqui 30 graus dividido por 90 graus é igual a 1 dividido por 3. Então, isso aqui vai ficar π vezes R ao quadrado vezes 1, que no caso eu não coloquei, dividido pelo 3. E com isso a gente já descobriu a área do fuso e a área da nossa casca, vamos dizer. Ou como que a gente poderia fazer, que é o modo que eu considero mais fácil. A gente sabe que o quê? Vão ter 12 pedaços de casca igual, tudo bem? Então o que a gente pega? A gente utiliza a área da superfície e divide por 12, que vai dar exatamente a área de cada uma das cascas. Então, ó, a área do fuso, ou seja, a área da nossa casca, é igual à área da superfície dividido por 12. E a área da superfície a gente viu lá atrás, e o exercício, aliás, refrisou para a gente, que é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado, né? Isso, 4 vezes π vezes r ao quadrado dividido por 12. Dividir em cima por 4 vai ficar π vezes r ao quadrado. Dividir embaixo por 4 vai ficar 3. A gente pode fazer isso por quê? Porque a gente está dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, tá tranquilo continuar. Então, a área do fuso vai ser igual a 4. Eu coloquei aqui de uma maneira mais fácil de entender. Então, aqui o 12 é igual a 4 vezes 3. E agora sim a gente consegue visualizar. Corta o 4 de cima com o 4 de baixo. Beleza? É isso que a gente estaria fazendo no passo anterior. Eu só destrinchei o 12 para ficar de uma maneira mais fácil de visualizar para vocês. Com isso, a gente chegou ao resultado de que a nossa área do fuso vai ser π vezes r ao quadrado dividido por 3. Ou seja, exatamente como a gente chegou pela nossa fórmula antiga. Então, tem essas duas maneiras de fazer, entendam. Tem utilizando a área da superfície ou tem usando a fórmula do fuso mesmo, como você gravou. Isso aqui a gente não está fazendo contas diferentes, a gente está só chegando ao mesmo resultado, porém com meios diferentes, tudo bem?
E o exercício de número 10, ele quer cobrir toda a fatia com o nosso insufilme lá, plástico filme, né? E ele quer saber então qual que vai ser a área utilizada. A gente vai precisar saber a área do fuso, ou seja, a área da fatia aqui, né, da casca da fatia. E a gente vai precisar saber a área da lateral aqui da nossa melancia duas vezes. Por quê? Porque tem esse lado e tem o outro lado que a gente não consegue visualizar. Então, ó, percebam, quanto que vai ser isso daqui? Vocês percebem que tem essa altura aqui e tal, e a distância deste ponto até esse ponto aqui é igual a R. Então, se a gente girasse um pouquinho, trouxesse um pouquinho mais para ficar de frente com a gente, essa área vermelha ia ser exatamente essa mesma área aqui. Tudo bem? Se a gente consegue entender isso na nossa melancia, tá tudo certo. Essa área aqui seria o correspondente à área vermelha. E daí o que acontece? Se multiplicar por 2, porque são dois lados, ia ser o quê? A área das duas laterais. Ia ser basicamente igual à área de todo esse círculo, que no caso é π raio quadrado. Então, a área da fatia vai ser igual à área do fuso mais π raio ao quadrado. A área do fuso a gente viu lá, ó, π vezes raio ao quadrado dividido por 3. E a área das fatias é essa daqui. O que a gente faz? Aqui está dividindo por 3 e aqui não. Então a gente multiplica por 3 em cima e embaixo. O divisor aqui está sendo dividido por 1. Vocês conseguem compreender isso? Então aqui está sendo dividido por 1. E daí a gente transforma esse 1 num 3. Como? Multiplicando ele por 3. Então vezes 3 aqui e vezes 3 aqui. Vai ficar dessa maneira, tudo bem? Se a gente cortasse, a gente tiraria o 3 aqui e o 3 aqui. Continuaria a mesma forma como estava antes. Então é π vezes raio ao quadrado dividido por 3, mais 3π raio ao quadrado dividido por 3. Ou seja, são 4π raios quadrados dividido por 3. Isso aqui vai ser a área total que a gente vai utilizar para cobrir toda essa fatia aqui. Isso aqui é em centímetros quadrados, né? Então tudo isso que a gente vai usar de plástico para cobrir toda essa fatia em toda a superfície dela, beleza? Qualquer dúvida que tiverem nesse exercício, no exercício 5 ou no exercício da fatia, que são um pouquinho mais complexos, vocês podem perguntar. E a cunha agora que eu apresentei para vocês antes de antes mesmo de eu utilizar ela, né? Vocês conheceram ela um pouquinho antes de eu dar a definição, mas a cunha vai ser o quê? Seria como se fosse aquela melancia que a gente utilizou no exercício anterior. Seria todo esse volume aqui, ó. A cunha, a gente não calcula a área dela. Tudo bem que a gente calculou toda a área total aqui da cunha, tem como calcular. Mas o que a gente utiliza mais é para calcular o volume, tudo bem? Calcular esse voluminho aqui, desse ponto até este ponto aqui, ó. Dessa parte, desse setorzinho aqui no correspondente a esse fuso aqui na nossa esfera, beleza? Então a gente calcula esse volume. Como? O volume da cunha é igual a π vezes raio ao cubo vezes alfa, que é esse ângulozinho alfa aqui, dividido por 270. Lembrando que a cunha, por exemplo, se for em metros, cunha vai ser em metros cúbicos. Por quê? Volume é em metros cúbicos, se for área é metros quadrados, e se for comprimento é metros normais, beleza? Não tem exercício sobre cunha, a gente gastou ali no exercício anterior, mas a aula está finalizada, então eram coisas bem tranquilas. Cunha e fuso caem um pouquinho menos nas provas, cunha principalmente cai menos, mas área da superfície e volume da esfera, no geral, caem bastante, então dê uma importância para isso. Gente, essa aula aqui está saindo na quinta, o vestibular de vocês é no domingo, então vocês têm aí 3 dias para se preparar, descansem. Boa prova a cada um de vocês. Qualquer dúvida que tiverem ainda nesse meio tempo, eu vou estar disponível para tirar essas dúvidas. E é isso, gente. Boa prova, até mais para vocês.